Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Sexta-feira, todo mundo pensando em fazer coisa errada, para não falar fazer besteira e fazer rima, e é isso daí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui para mais uma vez acompanhar o programa Red Zone. Eu, Alexandre Bellini, de braços abertos, junto com o Fernando Amati, aqui do meu lado. Fala, Mati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Tamo aí. Qual a frase da semana? Essa semana doida que nós passamos, hein? Quando falhas de segurança são consideradas recursos não documentados, tá na hora da gente começar a repensar muita coisa. Aquela coisa não tá no playbook e não aconteceu, né? Isso daí também. Essa é uma máxima ótima, né? O povo tá perdendo o chão mesmo, cara. Tá perdendo o chão. Eu já soltei outro dia, né? Falando que tem nego fazendo já relatório para agradar a CISO. Agora tem... Teve uma pessoa que a gente pode até mencionar, eu não lembro o nome agora, depois eu vou olhar direito. Ele foi o ápice do marketing dos carros americanos. Por quê? Porque ele criou a ideia do Mopar, né? Que é a ideia de vender peças para os carros que estavam sendo feitos. Por quê? Porque os carros eram tão bons que eles poderiam perdurar. Então foi assim que se criou a Mopar, juntando Chrysler, Dodge, DeSoto, que não existe mais, Pontiac, que tinha outras empresas junto, né? E aí, qual que foi a sacada do cara principal? É transformar o marketing numa coisa mais agradável para a venda. E ele trouxe assim, para que você vai comprar um carro novo se você só pode trocar essa peça? Com o passar dos anos, a gente vê que isso está se esvaindo assim pelos cantos, né? Que cada vez é feito mais ainda um carro que se desfaz, para você acabar com ele mesmo logo e comprar um carro novo, né? E aí, quando a gente fala de segurança, eu fico triste em dizer-lhes que está indo para um caminho bastante semelhante. Pior, estão vendendo coisas que não entregam o que promete, né? E tem muita gente acreditando ainda naquela famosa bala de prata que também não existe. Fazer o quê, né, Mati? Meu cara, eu acho que tem muita gente aprendendo, infelizmente, da maneira difícil, né? Mas faz parte do jogo, não tem jeito. Exatamente. Bom, dia 18, de novo, teremos B-Side São Paulo. B-Side São Paulo, que no dia 15, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos sortear ingresso para B-Sides. Não tem mais, hein? Não tem mais. Porém, nós teremos para sortear aqui para vocês que acompanham a gente um ingresso para B-Sides que vai ocorrer sábado e domingo. Sábado existem games, existem workshops, existe o Oi, galera, né? Mas o que pega mesmo é o domingo, entre 9 da manhã e 7 horas da noite. Então, assim que iniciarmos nosso programa da semana que vem, vamos falar disso de novo e fazer um sorteio para vocês, beleza? Isso é importante, hein? Isso é importante. Outra coisa importante, como vocês podem ver, a gente está com a nossa cara assim, estampada, né? Que está a nossa cara mostrando ali o negócio da B-Sides, porque nós aparecemos lá, Red Zone, como um dos colaboradores do evento, né? Tanto eu quanto a Mati. Vamos estar por lá, vai ter a Jurassic Village, que o Amati vai estar à frente disso. Então vai ter muita coisa legal. Vai rolar o campeonato de Atari, Amati? Vai conseguir? Vamos tentar fazer. Vamos levar os equipamentos, vamos ver o que acontece. Eu dependo de outras infras lá, mas está tudo planejado, inclusive com prêmio. Olha que legal, olha que legal. Então,
Vamos lá, gente. Vamos conhecer B-Sides, que B-Sides é muito bacana, né? Tem muita coisa por trás disso. Virou uma coisa... mini Defcon em São Paulo, né? É um exagero falar isso, mas a ideia da comunidade está ali intrínseca para isso. A H2HC também existe isso, né? Tem as mais comerciais, as menos comerciais, mas enfim, dia 18, B-Sides. No final do mês, teremos também a Sirena, que assim que acabar a B-Sides, a gente vai começar a falar também da Sirena, dando mais detalhes para vocês. Porém, você já pode estar ganhando. Red Zone 20, você tem 20% de desconto nos ingressos da Sirena, que vai ocorrer dia 28, tô certo? 9. 29, eu sempre erro a data. 29 de maio. Cai numa quinta-feira, tá, gente? Bom, beleza. Vamos em frente e começamos a encrenca que ocorreu, que chamou muito atenção. E já está acontecendo há algum tempo pelo mundo, né? Só que a Europa está levando muito a sério isso. A TikTok, mídia social chinesa, está tomando multas bilionárias por toda a Europa pelo fato de violarem proteção de dados, violarem dados. O que acontece? O GDPR é muito sério na Europa e a empresa chinesa não atende às ideias da GDPR. Avisaram, falaram, começa a acontecer multa sobre multa, sobre multa, sobre multa, e agora chegaram a 530 milhões já somados que estão violando os artigos da GDPR. Amate, eu não vejo isso melhorar, cara, sinceramente, porque a China não está preocupada com isso. Concorda comigo? Então, Ale, concordo. Assim, eu acho que exatamente por isso daí, tá? De algumas empresas não estão preocupadas, é que começa a acontecer as pressões dos governos, tipo aconteceu e continua acontecendo nos Estados Unidos, para que tenha o banimento dos aplicativos. E daí o que acontece? Isso não é bom para ninguém. Então, é uma queda de braço de, como a gente já viu, por exemplo, aqui no Brasil, de vamos bloquear o WhatsApp. Mas por quê? Porque o WhatsApp não tinha um representante legal no Brasil, né? Então tá bom, põe um representante legal no Brasil, tá? E pronto, resolveu, alguém levanta a mão. Aqui a gente vai cair na mesma história. Eu acho que os aplicativos, eles jogam muito na análise de risco. Vou, e se ninguém falar nada, eu continuo do jeito que eu tô. Aqui tem uma lei séria, alguém está pressionando, não, nós não vamos fazer nada. Tá bom, meu amigo, você tem uma multa gigante para pagar, 530 milhões de euros, tá? Você não vai pagar? Bloqueie você, entendeu? Só que daí, assim, é a União Europeia inteira que vai banir um aplicativo. Simplesmente porque você não seguiu as diretivas da lei. Agora vamos dar um passo para trás. Quando os provedores de nuvem apareceram e entraram no país, principalmente os bancos se recusavam a usá-los. Por quê? Porque os meus dados dos brasileiros estarão em outro país. O que os provedores de nuvem fizeram? Fizeram servidores de cloud locais no Brasil, para que, quando um banco comprar um serviço de um provedor de nuvem, ele escolha em qual região eu quero que os meus dados sejam gravados. E ele escolhe Brasil. E daí está de acordo com a legalidade. Meu amigo, pensa bem, qual é o tamanho de um provedor de nuvem? É mais fácil se adequar ou é mais fácil eu mostrar que eu sou mais forte? É mais fácil se adequar. E acabou ganhando muito mais cliente e respeito da comunidade financeira, né? Porque, olha só, a gente precisava, o cara montou um data center, contratou link, contratou gente, tá? E tá atendendo a gente ainda. Que coisa mais legal. Aí. A China é meio cabeçuda nesse ponto aí, com os objetivos delas, e por isso que dá margem a interpretações, de repente, erradas, como eles alegam, né, cara? Porque, já que vocês tratam os dados de forma correta, por que não me mostram que estão cuidando de forma correta?
né? Vai na segurança sobre a obscuridade, eles não vão conseguir ganhar esse braço de ferro. Não vai dar certo, não é verdade? Então, assim, fica difícil, cara, fica difícil. E não é de agora, né? O TikTok já está com problema na Austrália faz tempo, foi para Nova Zelândia, foi para França, Irlanda, voltou à Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Brasil, tudo lado, cara. Não, Alexandre, sem esquecer que Estados Unidos é um caso pendente ainda. É um caso pendente. Que o Trump simplesmente ele esticou o prazo para definições para que mantenham escritórios no território americano. Ele quer que, né? É assim, ele não levantou essa brecha ainda, porque a gente sabe que tem autonomia de cada um dos estados. Não existe a GDPR ou LGPD americana para o país inteiro. Mas isso aqui, se aparecer e se eles levantarem essa bandeira, vai ficar feio. Vamos ver o que acontece, cara. Mas só vejo piorar. Só vejo piorar. Infelizmente, só vejo piorar. Então, toque que fica espalhado, né? Agora, continuando na Europa, né, que dizem que é europeu, mas na verdade não é, né? É Oriente Médio, né, quando a gente fala de Israel. Mas o problema é que a empresa, o grupo é israelense. A situação está ocorrendo em solo americano. Porém, isso envolve o mundo todo. Olha que loucura que é a integração de uma internet, de serviços, de tecnologia espalhados pelo mundo, né? Ele fala de um lugar, no fim vai para o mundo inteiro. O que acontece? O grupo israelense NSO foi condenada, depois de anos de ações, né, movido pela Meta sobre o WhatsApp. O que acontece? O grupo NSO tinha um produto chamado, né, entre aspas, né, chamado Pegasus. É um spyware. E muita gente utiliza esse spyware para quê? Tirar dados do WhatsApp, informações do WhatsApp. Então, olha o que acontece. Eles já receberam de cara uma multa de $447.719 pela ação. De cara, tem que pagar isso. Só que ainda há danos compensatórios por todo esse tempo de ocorrência que chegam a $167.254.000 em danos punitivos por atacar a infraestrutura do WhatsApp, que é a Meta, dona de Facebook e WhatsApp. Então, a coisa ficou feia, né? A coisa cresceu, e aí a gente vê aquela situação que em discussão com a Mate, a gente vê os caras trabalham com uma linha de pesquisa de tecnologia que é errada, é um spyware que vai lá e rouba dados. Só que eles fazem um monte de outras coisas que às vezes é utilizada pelo bem, vamos dizer assim, né? Porque são dados de investigação. Você pega o celular de um bandido, você precisa analisar o que aconteceu naquele celular, no WhatsApp dele. Você vai precisar de um produto que faça isso. Esse produto, ele também é com a mesma cara desse tipo de spyware. Então, aí começa a discussão. O que pensar disso? Você acredita, Mate, que a NSO vai entrar em discussão com o americano, ela vai se pronunciar, ou simplesmente faz de conta que nada aconteceu e vira outra empresa com outro nome e continua fazendo a mesma coisa? Porque a gente é um negócio que é meio por baixo do pano, a gente não sabe o que acontece aqui. Vai cobrar quem? Que forma? Vamos lá. A grande maioria dos casos do uso do spyware Pegasus, eles estavam sendo usados para vigilância de jornalista. Quem é que são os contatos, quem é que está passando informação, quem não sei o quê. Então, estava sendo usado exatamente para espionagem. A gente tem um detalhe aqui que é o seguinte, quem é que comprou e quem é que está usando contra quem, né? Para descobrir informação de outros. A gente tem um monte de pequenos detalhes aqui no meio. Eu acho que quando principalmente você começa a pensar em lei, né, ou possibilidades legais, eu podia, em cima do cara que comprou,
eu podia ir em cima do jornalista, eu podia ir em cima do investigado, né? Os caras pegaram e deram vários passos para trás e falou assim, ó, estão usando um spyware contra o WhatsApp, não é contra o Alexandre ou contra o Fernando. É através do WhatsApp. Vamos processar a empresa que criou o produto, tá? Porque eles mexeram, bolinaram nossa infraestrutura. E aqui começa a confusão. Por quê? Os caras pegam e falam assim, tá bom, não vamos pagar. Pô, tá ótimo, né? Não vamos pagar. Quais são as considerações agora? Como a gente está falando de produto via internet, esse produto, né, ele pode continuar sendo disponibilizado para qualquer um que tenha capital para pagar. Primeira parte é essa. Então, eles podem também se negar a vender para esse governo que está os processando. Todo mundo vai ter a coisa, menos você. Então, assim, é um negócio muito delicado, né? O esquema que o Alexandre estava comentando, a gente cai numa tecnologia que eles chamam de tecnologia dual. A tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Cara, depois que compra a tecnologia, quem vendeu não sabe como é que isso vai ser usado, né? E daí temos um problema. Agora aqui, talvez, o cara ele vai falar, vou usar para fazer isso, vou usar para fazer aquilo. Você tem um carro, que você usa ele para dirigir. Se o cara pegar o carro bêbado e atropelar alguém, ele usou o carro como arma. É uma tecnologia dual também. Carro, você né? compra faca para cortar pão e passar manteiga no pão. Se você enfia em outra pessoa... Exato. Então é assim, a culpa é da produtora de faca, né? A culpa não é da produtora de faca. Facas Guinso. Então existem detalhes legais aqui, né? Que a gente tem que ver como é que continua. De qualquer maneira, mais uma vez, um produto está sendo, né? Eu acho que está cada vez fechando o cerco contra algumas coisas. Elas vão continuar existindo? Vão. Talvez mais escondidas do que elas já eram. E é ruim. Né? Piora. Como a gente fala, só piora. E para onde vai isso? Não sei. Vai ser cobrado esses valores? Não sei. Porque se a gente para pensar, a mesma meta que está para receber todos esses valores é a mesma meta que também deve vários valores em vários locais por aí. Tá fazendo caixa, Lê, para pagar os outros. Até isso a gente pode pensar, né? Mas é curioso, uma coisa curiosa. Vamos ver para onde vai isso, né? Vamos ver para onde vai isso, porque até a Access Now está falando, né, que se outras empresas seguirem o mesmo exemplo da Meta, esses números podem ser ainda maiores, os impactos ainda podem ser maiores, né? Tem outras empresas? Tem. O Pegasus é um ponto específico do WhatsApp. Agora tem outros, né? E aí, como é que faz? Vamos ver para onde essa bola vai rolar e o cabo de força vai puxar, porque o negócio tem história. Ale, assim, quando a gente pensa, principalmente, eu acho que em lei americana, eles têm grandes diferenças com relação às nossas leis. Eu lembrei de um caso que, assim, a Microsoft derrubou uma botnet uma vez, eles pegaram todos os detalhes da rede, eles sabiam como derrubar, mas para que o negócio fosse feito legalmente, eles fizeram, tipo, uma chamada pública, né? O edital, puseram no Diário Oficial americano lá, de, por favor, dono da botnet, se você tem uma semana para se manifestar antes da gente tomar alguma ação, entendeu? E daí não se manifestou. E daí eles pegaram e derrubaram a botnet inteira. Então, é uma coisa que é interessante isso daqui, de como é que eles pensam essas brechas legais que podem acontecer para casos desse tipo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora já que a gente falou dos Estados Unidos, vamos falar da nossa querida Apple, que novamente aparece um zero click
assombrando as pessoas. Mas esse Zero Click tem umas particularidades bem estranhas. Bem estranhas. Por quê? Porque isso trabalha em cima do protocolo da Apple, o AirPlay. Então, quando esse dispositivo, seja um tablet, seja um, sei lá, um AirBook, seja lá o celular, quando ele estiver em comunicação em uma Wi-Fi pública, existe a possibilidade do ataque ocorrer e gerar um remote code execution para o atacante. Então, olha que coisa maluca, né? Você tem que juntar aquele alinhamento dos planetas, né, Mate? Mas se acontecer, é possível. Então, você pega juntar a Wi-Fi pública, você pega um dispositivo que, de repente, não esteja atualizado ou que apresente aquele tipo de protocolo que foi explorado, né? E ainda a pessoa vai ter que estar utilizando naquele momento e o cara perceber e realizar o ataque. Mas existe. E criaram até 2 CVEs com isso. Agora, vamos lá, Mate. A gente cai numa situação que tem alguns problemas que ocorrem, são descobertos por pesquisa, que começa a gerar um pânico, às vezes até desnecessário, né? Porque, para pensar, tem que ser reportado. Mas muita coisa acontece com uma situação que é muito específica, cara. É muito específica, começa a aumentar o problema. Assim, será que isso é tão simples de ser feito ou impactar as pessoas? Impactar o RCE vai. Agora, se é simples de aplicar, eu já não digo que seria tão simples assim. Concordo plenamente. O que eu vejo aqui, assim, a situação ela é complicada porque quando a gente fala dessas situações do AirPlay, você acha o dispositivo e fala conectar, né? Então, você achou a caixinha de som, você fala conectar e está funcionando. Ele tem uma access list, e essa access list geralmente está permitindo tudo para todo mundo. E aqui começa a confusão. Por quê? O problema do protocolo são as 2 pontas do protocolo. Tanto do lado do dispositivo Apple, quanto do dispositivo que você está conectando, que é a televisão, a caixa de som, o seu carro ou qualquer outro dispositivo, fone de ouvido, que permita isso aqui. A lista das CVEs é muito maior, tá? Daí assim, cara, usuário normal, talvez o usuário humano normal, ele nunca fique nem sabendo da existência disso daqui, né? Só que daí você vai ter uma outra parte. A parte a Apple, para corrigir equipamentos, e principalmente equipamentos mais antigos, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Então, em breve, vai sair uma atualização para todos os equipamentos da Apple e essa vulnerabilidade vai ser corrigida. Sim? Não. Por quê? Porque corrigiu nos equipamentos Apple. Os equipamentos ponta, eles continuam com a mesma vulnerabilidade. Então, a caixa de som, ela não foi atualizada. Essa parte do protocolo, porque a Apple não tem responsabilidade em cima disso. Nem vai se importar em ter. Exatamente. A televisão, muito menos, né? É assim, e agora? O que aconteceu? Aconteceu o quê? Diminuiu a quantidade de produto, diminuiu, sei lá, talvez, não digo, parte desses vetores, né? Porque contra o usuário não acontece mais, contra o usuário possuidor do aparelho telefônico, vamos chamar assim, né? Mas contra os outros aparelhos, a possibilidade disso acontecer total. E daí nós vamos ter isso daí, né? Fala para mim, o cara da televisão, ele vai parar e vai falar, nossa, o que eu faço? É mesmo. Se eu sou uma televisão, eu tenho que mostrar a imagem. Eu vou arrumar o protocolo da Apple? Cara, esquece. A chance é pequena e vamos trabalhando nessa chance pequena e mais equipamento vulnerável por aí. Até que alguém descubra, um em cima do outro, como é que encavala um monte de coisa e cria um monstrengo aí. Mas isso daqui foi algo sinistro que os caras fizeram. E a maneira como descobriram também, né, cara, é muito louco isso, cara.
Cara, e é zero click. O que quer dizer zero click? Tem gente que não está acostumada com esse termo. Zero click é que vai acontecer sem ninguém fazer nada. Basta acontecer essas situações de um protocolo estar ativo e se alocar a um sinal de Wi-Fi público. E aí, assim, o cara está lá com o celular no bolso, o celular está aberto, procurando rede, vai conectar, vai acontecer o problema, e o cara não fica nem sabendo. E olha a situação que fica, como a Marta explicou, a Apple fica no meio do caminho, porque ela pode arrumar de um lado, mas pode ferrar a compatibilidade com outro produto. É esse que rola. E agora, falando em compatibilidade de outro produto, a gente arrumou um problema ainda maior. Tá? Sai do Apple, vamos para o Windows. No Windows, olha que coisa louca, descobriram um problema, né, com RDP, Remote Desktop Protocol, que você faz a conexão remota de um Windows, de uma estação do Windows. E aí, o que acontece? Não tem conserto. Peraí, como assim não tem conserto? Por que não tem conserto? A Microsoft se recusa a mudar ou corrigir esse protocolo remoto do desktop, que é o RDP, porque se ela fizer isso, ela pode diretamente impactar a compatibilidade. De novo, eu estou enrolado. O equipamento ser compatível com outros equipamentos, outros produtos. Né? Estou com a língua presa hoje, é esse que é o problema. Então, a Microsoft falou assim, não vou arrumar. E a gente tem um Remote Desktop Protocol que tem uma falha seríssima. É uma falha e uma brecha de segurança. E agora, Amati, como é que a gente corrige um problema desse? O produto vai deixar de ser compatível com outros produtos? A Microsoft não quer isso. Aí vale a pena arrumar esse RDP? Porque tem um histórico. De repente, quando mudar uma nova versão de Windows, pode até virar, mas difícil, hein? Cara, eu acho que a gente vai cair algo muito próximo do que acabamos de comentar, que é uma análise de risco, né? Qual é a situação? Acharam uma vulnerabilidade. Cara, essa vulnerabilidade, ela é bizarra, eu não tenho outro nome para falar. O que acontece? Quando você se conecta em algum servidor RDP, ele, abre aspas, grava a sua senha, ele deixa cacheado seu usuário e sua senha, deixa gravado em algum lugar. Explorando essa vulnerabilidade, mesmo que seu usuário seja revogado e que sua senha tenha mudado, se você já conseguiu logar pelo menos uma vez, ele te dá acesso. Então, é sinistro. Você saiu da empresa, o cara bloqueou tudo e você conseguiria voltar se conseguisse explorar isso aqui. Só que para arrumar, é uma questão de compatibilidade que perde a compatibilidade, né? Não tem como arrumar um só, né? Vai acabar perdendo a compatibilidade com os antigos. E a Microsoft, ela preza muito para esse tipo de coisa aqui de retrocompatibilidade. Por mais que eles estejam abandonando algumas coisas, né? Que a gente tem visto, tem data para protocolo X ser desativado, data para o protocolo Y. A gente sabe e a gente está cansado de falar que tem empresa que ainda coloca o servidor de remote desktop, né, exposto na internet. E daí, não interessa se a senha é a mesma, se o usuário é isso, se o usuário é aquilo, isso é um risco gigante. A empresa não tem noção da besteira que ela está fazendo. Tá bom. Voltando para o problema original, eu acho que parece que já tinha sido alertado anteriormente, tem mais, de novo foi alertado de novo, e agora depende do especialista na ponta fazer análise de risco e falar, amigão, realmente, isso aqui é sério, vamos mudar, perdeu a retrocompatibilidade, é igual o programa do imposto de renda. Cada ano você vai ter que ter um programa novo na sua máquina, né? O que é? Para o Windows NT? É esse. É para 95? É esse. É para 2000, 2001, 2002, tá? E tem 20 programas para fazer remote desktop. Eu não vejo outra forma.
mas pelo menos está da maneira segura. Agora, pesquisadores alertaram. Se vão seguir... Mas então, agora vem a segunda parte, que vamos esperar algumas semanas e alguns meses, porque a notícia ela pode ser diferente, né? Criminosos estão explorando ativamente a vulnerabilidade X. Acaba pressionando a empresa a fazer as correções e as atualizações necessárias, e daí muda tudo. Vamos esperar. Microsoft normalmente não dá ponto sem nó, mas essa assusta, né? Essa assusta. E não fica por aí, não. Microsoft continua em voga, como diz os velhão, como nós, velho. O que aconteceu? Teve uma brecha no Windows, e essa brecha foi explorada antes do patch. Ou seja, não adiantou nada fazer o patch, que eles já estavam explorando e aprontando as coisas. E aí a gente começa a ficar preocupado, porque é o Common Log File System, né? Então, estão dizendo que foi ativamente explorado antes do patch de 8 de abril. Né? Quem confirmou a informação? A Symantec. A Symantec percebeu um uso excessivo, né, de um vírus. Como é que chama o vírus, cara? É um malware chamado Grixba, né? E é um infostealer. Olha, aí começa a ficar as coisas a ficar meio estranhas. É um infostealer usado para reconhecimento e coleta de dados em redes comprometidas. Então, pera lá. A gente está falando de Common Log File System. É o log de tudo que o Windows está fazendo. Isso foi extremamente explorado por esse vírus. O patch veio depois. E agora? Para provar que focinho de porco não é tomado e falar assim, não, estamos seguros. Tá, pode até o patch ter funcionado. Mas quanto de informação foi tirada? Fica por isso mesmo? Ale, fica, né? Porque assim, a matéria ela diz sem dizer que existia um Zero Day sendo usado e abusado por criminosos, né? E agora o relatório da Symantec mostra exatamente isso daí. Olha, tá bom, o patch foi lançado dia 8, só que nós temos evidência de que isso daí já estava sendo usado lá atrás por algumas gangues. Então isso daí é uma característica de uma vulnerabilidade Zero Day. Agora, assim, já foi. O que você tem que fazer? Você já atualizou seu Windows hoje? Entendeu? Só dia 8, hein? Foi dia 8 de abril. Hoje já é 9 de maio, é um mês depois, gente. Então, exatamente. E agora, semana que vem, já deve ter mais um pacote de patch para mandar. Então, eu acho que essa notícia, a única coisa que ela mostra continua existindo uma briga de gato e rato, né? Tom e Jerry, aonde não tem jeito. A Microsoft trabalhou, tem o patch. Ah, mas os criminosos estavam explorando antes. Meu amigo, fizemos o melhor, a data é essa, atualiza para você não ser o próximo, né? Aí quem foi lá atrás? Foi lá atrás. Sinto muito. Essa vulnerabilidade é outra brecha que é sinistra, porque se eu não estou errado, esse CVE permitia você crescer no sistema operacional como system, né? Que é uma permissão maior do que o admin dentro do Windows, né? Então, o negócio é sinistraço. E essa investigação da Symantec é muito louca ainda, porque eles comentam de uma, vamos chamar, cadeia de ataque, onde o criminoso invadiu um firewall da Cisco, depois ele acessa o Windows e depois ele ganha privilégio administrativo dentro desse Windows. Então, como é que eu cheguei lá na ponta?
Ele tinha que ter um vetor externo. O cara invadiu o Firewall, do Firewall ele entrou para dentro do Windows. Sinistro. Cara, foi ninja, cara. E outra, através do log, porque se você está como sistema, escreve no log, você está com permissão lá em cima. Você já vai fazer outras coisas. Olha que coisa maluca que é isso, cara. Sinistro é o melhor nome mesmo. Fala da semana passada e daí a gente entra nessa. Para poder ter uma sequencinha. Tá bom. A gente está tentando falar alguns programas sobre a situação do Brit Forum, porque se esticou demais, né? E ficou uma névoa no Brit Forum, porque simplesmente ficou fora do ar. Primeiro, o impacto foi esse, está fora do ar. Depois apareceu algumas pessoas tentando acessar de outras formas e fazendo uso de proxy para resgatar a informação. Ficou um silêncio total. Aí veio uma conversa dizendo que estava totalmente fora por causa de ataques do tipo de DOS, né, com bots imensos que derrubavam o chat, o fórum, né, a cada vez que você tentava colocar ele no ar. Mas peraí, né? Um complô contra os caras? É governo que está fazendo isso obrigatoriamente para forçar, porque todo mundo sabe que tem situações dentro do Brit Forum que afetam governos. Então, fizeram uma super bot de governo e falou assim, esses caras não vão mais levantar o bot enquanto a gente estiver aqui. Não se sabe. Aí apareceu uma outra história, né, Mate, de grupos que estavam fazendo clones disso ou daquilo. Não se sabe o que aconteceu. Qual a situação hoje disso, Amate? Para que lado vamos correr? Continua fora. Mas assim, quanto mais, pior fica, tá? Ou quanto menos, vamos dizer assim. O que acontece? O Brit Forum, ele tinha diversos domínios. Então, tinha diversas extensões. Uma das extensões é, por exemplo, britforum.st, tá? Tinha várias outras. Eu acabei de tentar acessar o Brit Forum agora, tá? Então, agora, vamos contextualizar, 9 de maio, meio-dia e 25, tá? O que acontece? Tem uma mensagem dizendo, mais ou menos no dia 15 de abril, a gente recebeu a confirmação teve uma suspeita de um zero day na nossa plataforma. Então, vai fazer quase um mês que está fora. Alguém acessou, tirou a plataforma do ar e tudo mais. Dando um passinho para trás, quem que é o Brit Forum? O Brit Forum é como se ele fosse o eBay, ou como se ele fosse o Mercado Livre da maldade. Lá, as pessoas entram e colocam para vender bancos de dados, né, com dados de pessoas. Saiu uma vulnerabilidade nova. Tem gente que vai lá e pede, olha, alguém tem um banco de dados de carteira de motorista do país A, alguém tem foto, eles só são bens digitais, né? Mas tudo relacionado à maldade, tudo relacionado a alguma coisa desse tipo. O Brit Forum saiu do ar. Eu acessei um dos outros, não sei se eu posso chamar de clone, né, do Brit Forum, e daí assim, eu tive que fazer meu cadastro de novo. Se eu fiz meu cadastro de novo usando a mesma senha, talvez um site clone falso saiba qual era a minha senha. Um defacement. Então, ou um super site de phishing para pegar a galera. O site tinha milhares de pessoas diariamente acessando aquilo lá. Eu acessei e tinha assim 170 pessoas estão cadastradas. Então, vai surgir um monte, vai continuar surgindo site desse tipo, mas até você, ou até aparecer o Brit Forum de verdade de novo, né? E até isso daqui, sei lá, regularizar, cuidado quem está procurando informação desse tipo, porque a chance de cair em um golpe, um criminoso dando golpe em outro criminoso é gigante.
Fernando, você falou criminoso, o que você estava fazendo lá, né? É assim, esse site ele era usado por pesquisadores e jornalistas para descobrir falhas ou para descobrir quem é que estava oferecendo vazamento de alguém. Então apareceu, a empresa do Alexandre tem dados vazados. O Alexandre não falou nada até agora, ele está quietinho. Nossa, agora está pressionando ele a falar porque o British Forum mostrou. Se você for parar para pensar, existe uma parte positiva, né, em ter acesso a esse tipo de informação para que a empresa se manifeste, para que você saiba que os seus dados foram vazados, para que você consiga se proteger e tudo mais. Mas tudo que estava lá, né, são dados ilegais e usados de forma criminosa contra os cidadãos de bem, infelizmente. Cara, é muito louco isso, cara. Eu ainda acredito que tenha mãozinha de governo por trás nessas situações, cara. Situação de amiguinho ferrando amiguinho, a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. A inveja é um negócio que existe desde Abel e Caim, né? Que os caras falam que o irmão matou o outro lá atrás porque o pai dava mais atenção para um para o outro. Dizem, está escrito nas escrituras, como falo. A gente está com uma nova escritura. O programa Red Zone trazendo coisa do British Forum há meses muito estranhas, né? Desde aquele ataque que o FBI derrubou e ficou alguns dias com a tela, com o simbolão do FBI, e logo depois os caras subiram gigantesco, grandão no mundo inteiro, e ninguém soube como que eles fizeram, vem acontecendo coisas estranhas, meses entra mês, sai mês. Então, o que ficou mais suspeito nisso daqui, Ale, foi muito bem lembrado, não tinha, o site saiu do ar e não apareceu a página do FBI. Então, por isso levantou várias outras teorias da conspiração do que podia estar acontecendo, né? E daí, numa dessa, pode ser que como o Alexandre acabou de falar, o próprio FBI ou alguma agência governamental suba ao site falso para que todo mundo logue lá e eles consigam descobrir quem está fazendo o quê, né? Só que daí agora temos que ver para onde foi esse banco de dados, uma hora ou outra aparece, né? Vamos esperar. Alguém vai abrir a boca. Alguém vai abrir a boca. Bom, a gente falando desse mundo obscuro aí, né? A coisa também ficou estranha essa semana com a Lockbit. A Lockbit, que todo mundo sabe que é uma gangue de ransomware, né? Ela trabalha de forma escusa, ofertando ransomware as a service e até outras situações que envolvam ransomware e malwares, inclusive ataques de phishing, outros produtos ligados ou não a eles diretamente. E aí o que acontece? Eles sofreram um ataque, cara. Mas peraí, como assim sofreram um ataque? Sim, sofreram um ataque semelhante ao que a gente está contando aqui, que poderia ser a possibilidade, como se fosse um defacement. Eu pego a cara daquele produto, faço um igual em outro lugar, faço com que as pessoas se conectem a ele, e aí você começa a expor informações que não deveriam estar expostas. Mais curioso ainda, descobriram que no meio dessas tentativas, as senhas que estavam sendo utilizadas eram em texto claro. Então isso é mais esquisito ainda dentro do ambiente totalmente de hacker, cara. Não dá para entender. Acharam que ninguém ia descobrir isso. Agora, por que isso está acontecendo? É uma ação governamental? É alguma instituição de defesa, polícia, Europol, Interpol, FBI? Não se sabe. Simplesmente foram lá e hackearam o maior provedor de problemas que tem no mundo. A verdade é essa. Isso aí vai dar história também, né, Márcio? Isso daqui já está dando, Ale. Vamos lá. Diferente do British Forum, o British Forum, ele tinha, vamos chamar assim, ele tem uma... ele está dentro da internet pública. Se você souber procurar, você consegue achar, você consegue ter acesso. Aqui não. Né? O BitLock, ele está dentro... o Lockbit, né? Ele está dentro da rede Tor, ele está dentro da Dark Web. Qual que é o detalhe que aconteceu aqui? Uma das páginas dos afiliados, então, não existe um único endereço.
existem vários endereços que eles redirecionavam para um único, né? A página de um dos afiliados apareceu mostrando, né, uma mensagem, e essa mensagem tinha, clique aqui para fazer o dump do banco de dados. É um dump de um banco de dados MySQL, então, um banco conhecido e muito usado na internet. Eu fui olhar, tem 60 mil carteiras Bitcoin lá. Então, para quem quer fazer análise, quem gosta de análise, agora dentro do blockchain e tudo mais, né? Pensa bem, 60 mil, não sei se estão todas em uso ou se elas estavam criadas ali, mas agora dá para tentar fazer o follow the money, para onde esse dinheiro estava indo, né? Então, isso aqui é uma coisa interessante. Quando você pega a lista de clientes, vamos dizer assim, existem vários nomes de clientes brasileiros. Eu não investiguei para ver se todos eles eram, ou se apareceu publicamente alguma informação, tá? Mas tem empresa de varejo, universidade e tem escritório de advocacia, entendeu? Então tem para todo mundo. E daí, quando a gente olha isso que o Alexandre falou, o arquivo de senha, eu não me toquei no que estava acontecendo, porque eu comecei a olhar, são 75 usuários, então tinha 75 administradores nesse como é que fala? Nesse grupo de afiliados. O primeiro, o admin, tinha uma senha de 40 caracteres. E a hora que eu olhei a senha de 40 caracteres é um número que dá um SHA-1. Quando você cifra a senha, o hash SHA-1 são 40 caracteres. E eu falei, tá cifrado. E eu acabei não olhando as outras. E depois eu fiz uma estatística, né? As senhas tinham que ter no mínimo 20 caracteres, tem algumas um pouquinho menores, mas tem senhas que estão lá em texto claro. Então, mesmo parecendo que tinha sido cifrado, né? As senhas talvez sejam só sequências de caracteres muito estranhas, que estavam em texto claro ali, não me chamou a atenção isso daí na hora. Vamos ver o que acontece. O site saiu do ar logo depois da publicação, algum tempo depois, algumas horas depois, eu não sei quantas horas exato depois, né? Porém, para pesquisadores, esse arquivo, alguns outros pesquisadores colocaram no GitHub para que o pessoal pudesse analisar. De qualquer maneira, mais uma vez, BitLock sendo macetado e talvez por forças internas, né? Não está claro ainda, mas vamos esperar que deve ter mais um monte de relatório ridículo que vai aparecer nos próximos dias, tá? Vamos analisar até que apareça um relatório sério com informação séria. Mate, quando você fala clientes, né? Esses clientes, como que a gente pode explicar para quem está querendo? Vítimas. Nós temos... para deixar claro. Para deixar claro. É isso, né? Eles vendem o crime como serviço, né? Quem é cliente? Cliente, infelizmente, é uma vítima. Então, dentre as vítimas, universidades, escolas, empresas do ramo de varejo e escritório de advocacia. Então, quando a gente pega empresa, escritório, você pega, sei lá, varejo, eu até entendo o cara ser impactado e correr atrás e tentar resolver o problema. O advogado, a mesma coisa. Eu me ferrei, vou contratar um advogado e coloco ele para negociar. Um detalhe aqui que muita gente não sabe como funciona. Quando você faz uma situação de ransomware e tem essa negociação, ela é pessoal. Os pagamentos são feitos em bitcoins. Então, são pessoas que assumem aquele problema e fazem a solução, entre aspas, né, ou não, né, o pagamento de uma carteira para outra, oferecendo dinheiro que está sendo cobrado pela gangue, né, pela Lockbit. Aí vem aquela coisa assim, cara, faculdade, universidade é esquisita, hein?
Então, Isso achei bem esquisito. Você tem que ver que tem tudo de todo tamanho, Alexandre. Então, tem gente que tem estrutura para ter uma equipe de TI muito boa, entendeu? Provavelmente é escola privada. E daí você vai contratar o Alexandre e o Fernando, vai contratar um professor doutor. Você vai contratar o professor doutor para você estar de acordo com o MEC, não para você estar de acordo com a segurança, né? E quem é que toma conta da segurança do site? É o sobrinho do dono da faculdade, né? E daí, pronto, tá tudo feito para acontecer. Então, eu só espero que eles sejam bons no ensino que eles provêm. Com relação à internet, né, eu não espero nada de bom. E aí isso dá espaço ainda para outro ponto, né? Para outro ponto. As agências reguladoras, ou seja, a NPD, antes de nós, ou através de nós, deveriam nos procurar e falar assim: olha, gente, vocês podem fazer um cruzamento de informações com os nossos dados para provar se essas empresas que foram afetadas criaram os registros dentro da NPD informando que foram afetados. Você parou para pensar nisso? Os governos podiam usar isso a favor. Então, a NPD podia contratar a gente tranquilamente para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Com muito prazer. E aí correr atrás dos caras que estão errados, que não informaram. Exato. E do mesmo jeito que a gente acabou de falar, que tem uma empresa que talvez esteja processando a outra para pagar, né? A multa regulatória pode vir uma parte para a gente para pagar nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Então, é esse tipo de situação que prova que há uma parte da sociedade mundial como todo muito mal preparada. Né? Ainda a gente querendo se meter a falar de segurança da informação e não tem competência para isso. Concorda comigo, Mate? Porque, caramba, o negócio vazou. Aproveita o vazamento em seu favor. Aproveita o vazamento para garantir que o governo seja atuante, mostrando que ele está de olho e que as empresas que não seguiram regras e leis promulgadas, publicadas e em uso, em atividade, não estão sendo cumpridas. Olha que oportunidade que o cara tem na mão. A faca e o queijo, cara. Né? Mas não, né? Porque se eu mexer com o negócio do bandido, bandido também serei. Não, caramba. É só fazer do jeito certo. É só fazer do jeito certo. Né? Parece que não aprenderam nada com as investigações do FBI, da Interpol, né, da Europol, né, do MI6, tudo isso. Isso acontece o tempo todo, cara. Tem que aproveitar uma situação dessa para usar para o bem. E ainda outros, né, empresas que trabalham com a parte de vírus e tal, também pode sim usar isso a favor. Olha, esse cliente tem ou não tem produto? Que produto ele deveria ter? Ele é nosso cliente? Opa, será que a gente errou? Será que a gente deu falha e não fomos informados? Cara, vamos atrás do cliente e tentar entender como ele foi infectado para a gente poder ofertar para ele um atendimento melhor, melhorar o nosso produto. Então, são várias facetas que estão sendo esquecidas. Estranho isso aí, cara. Estranho, cara. Mas, enfim, assim caminha a humanidade. A inteligência artificial vai resolver, é assim que fala? Esperemos, né? Não sei quanto, mas... Bom, galera, a gente está finalizando esse programa para vocês. Vamos falar do CEO um pouquinho, porque a gente tem aqui 5 minutinhos para falar. Você acha que dá para falar daquele do CEO? O CEO é o caso que a gente trouxe aqui para vocês há um tempo atrás, que era um cara que já estava criando problemas e distribuindo malware, que ele foi investigado. E agora ocorreu de novo isso. Né? Por que essa pessoa ainda está ativa fazendo isso no mercado? Eu não entendi. Não, então, Ale, assim, eu acho que a história, né, rapidamente, a história de um CEO de uma firma de segurança que foi pego instalando malwares dentro de um hospital. O cara entrou e estava com o pendrive espetando malware. É assim,
Isso daqui aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem que ver que existem profissionais bons e ruins em qualquer lugar do mundo. Existia uma prática, algumas empresas aqui no Brasil que tinham esse tipo de prática, tá? Sei lá, no mínimo nojenta, tá? O que acontece? Ele vende a doença para depois ele poder... ele planta a doença para ele poder vender o remédio. Aqui, aconteceu com o hospital, os caras conseguiram detectar que tinha uma pessoa dentro da instalação que não fazia parte de equipe nenhuma, né? Colocando pendrive nas máquinas, o cara se negou, não, foi sem querer, não sei o quê, mas as câmeras de segurança conseguiram mostrar quem era o cara. E daí, esse daqui é um processo que já vem de algum tempo, né? E o cidadão está sendo processado pela tentativa de instalar malware nos computadores do hospital. Não fala qual é né? Se ele ia vender depois a solução, se era ransomware, se ele fazia parte de alguma gangue de ransomware, mas, de qualquer maneira, o hospital conseguiu detectar uma doença, né? Que muito louco, usando câmera, né? Com segurança físico e tudo mais. Então, não existe uma única solução. Existe sempre combinações e camadas, né? Importantíssimo isso daí. Segurança física, segurança lógica, né? Câmera para monitorar e tudo mais. Mas... E ética ainda deveria existir, né? Então, o cara tá morto de fome, ele pega e, né, sei lá. Essa comparação também não foi boa, desculpa. Mas... tá? Mas, enfim, galera, vamos ficar de olho, vamos trazer mais novidades sobre essa parte, tanto da Apple quanto da Microsoft, que a gente vai ter mais informação para a semana que vem. Semana que vem vamos fazer o sorteio de um ingresso para a B-Sides, que ocorre dia 17 e 18 em São Paulo, né, no novo hotel ali no centro. E mais um detalhe que a gente não pode deixar de falar. A gente quer mandar um imenso agradecimento ao Stefan Vitor, que ficou aqui com a gente na semana passada fazendo comentários sobre a RSA, e no fim ele comentou o programa inteiro. Então, de tempos em tempos, como a gente de vez em quando traz alguns amigos que vocês já viram mais de uma vez aqui, o Stefan vai passar a fazer parte dessa turma, porque ele está numa camada comercial da segurança da informação e traz uma visão que agrega muito para aquilo que a gente fala aqui. Então, de tempo em tempo, a gente vai trazer ele. Beleza? Gente, obrigado. Até dia 15 com o sorteio do ingresso para a B-Sides. Beijo do Alexandre Melini. Fica aqui, Fernando Abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado. Até mais. Valeu, galera. Programa Ed Zone.